Não, o corpo do homem é precioso. Tem um alto valor evolutivo em virtude de possuir centros na espinha e um cérebro que são únicos. Estes permitem ao devoto avançado abarcar e expressar plenamente os mais excelsos aspectos da divindade. Nenhum organismo inferior está assim equipado. É verdade que o homem incorre em dívida, por um pecado menor, se é forçado a matar um animal ou qualquer outro ser vivo. Mas os Shastras sagrados ensinam que a destruição intencional de um corpo humano é uma transgressão séria contra a lei kármica. Suspirei com alívio. O esforço, pelas escrituras, do instinto de sobrevivência nem sempre está à mão. Tanto quanto sei, meu guru nunca esteve em confronto direto com um leopardo ou um tigre. Mas uma cobra mortífera, certa vez, ele enfrentou, apenas para ser conquistada por seu amor. O encontro teve lugar em Puri, onde meu mestre possuía um eremitério à beira-mar. Isso se deu na velhice de Siri Yukteswar, quando o jovenzinho Prafula, seu discípulo, o acompanhava. Estávamos sentados ao ar livre do ashram, contou-me Prafula. Uma cobra apareceu nas proximidades, representava mais de 1 metro de comprimento de puro terror. Estendia a cabeça raivosamente para a frente, enquanto rastejava em nossa direção. O mestre recebeu-a amavelmente, com um som onomatopaico de chamado, como se ela fosse uma criancinha. Enchi-me de consternação ao ver Siri Yukteswar iniciar um rítmico bater de palmas. Ele estava entretendo o pavoroso visitante. Permanece completa quietude, internamente balbuciando preces fervorosas. A serpente, muito próxima do mestre, achava-se agora imóvel, aparentemente magnetizada por sua atitude cariciosa. A temável cabica contraiu-se gradualmente. A vibora deslazu entre os pés de Sri Yukteswar e desapareceu nos arbustos. Porque o mestre movia as mãos e porque a serpente não se atirou contra elas, era-me, naquele momento, inexplicável, concluiu Prafula. Desde então, compreendi que nosso divino guru situa-se além do medo de ser ferido por qualquer criatura. Uma tarde, durante meus primeiros meses no ashram, encontrei os olhos de Siri Yukteswar fixos em mim, penetrantemente. Você está muito magro, Mukunda. Seu comentário feriu um ponto sensível. Meus olhos encovados e minha aparência emaciada não me agradavam. Uma dispepsia crônica me afligia desde a infância. Muitos vidros de remédio se enfileiravam numa prateleira em meu quarto em Gurpar Road, número 4, nenhum me curara. Ocasionalmente, eu perguntava a mim mesmo, entristecido, se valeria a pena continuar vivendo com um físico tão pouco sadio. Os medicamentos têm suas limitações, a divina força vital criadora não as tem. Acredite, você será forte e sadio, disse meu mestre. As palavras do mestre me convenceram instantaneamente de que ele poderia aplicar sua verdade à minha própria vida. Nenhum outro poder terapêutico, e eu experimentei muitos, foi capaz de despertar em mim tanta profunda fé. Dia após dia, eu crescia em saúde e força. Pela oculta bênção de Siri Yukteswar, em 2 semanas ganhei o peso que inutilmente havia procurado em tempos pretéritos. Meus sofrimentos de estômago desapareceram permanentemente. Em ocasiões posteriores, tive o privilégio de testemunhar, realizadas por meu guru, curas divinas de pessoas que sofriam de diabetes, epilepsia, paralisia ou tuberculose. Há anos atrás, eu também ansiava por ganhar peso, contou-me ele, algum tempo depois de me haver curado. Após uma grave enfermidade, durante minha convalescença, visitei Lairi Mahasaya em Benares. Senhor, disse-lhe eu, estive doente e perdi muitos quilos. Vejo, Yukteswar, que você mesmo se fez doente e agora acredita que está magro. Essa resposta estava longe de ser a que eu esperava. Meu guru, entretanto, acrescentou em tom de encorajamento. Estou seguro de que amanhã você há de sentir-se melhor. Receptiva, minha mente aceitou estas palavras como insinuação de que ele estava secretamente me curando. Na manhã seguinte, procurei-o e exclamei, exultante. Senhor, sinto-me hoje muito melhor. Certamente. Hoje você deu vigor a si mesmo. Não, mestre. Protestei. O auxílio me veio do Senhor. É a primeira vez em muitas semanas que sinto alguma energia. Oh, sim. Sua enfermidade foi bem séria. Seu corpo ainda está fraco. Quem poderá dizer como se encontrará amanhã? A ideia de um possível retorno de minha fraqueza trouxe-me um arrepio de medo gélido. Na manhã seguinte, arrastei-me com dificuldade à casa de Lairi Mahasaya. Senhor, estou doente outra vez. Divertido, era o olhar de meu guru. Então, novamente você se pôs enfermo. Minha paciência esgotou-se. Gurudeva, disse-lhe eu, percebo agora que, em dias sucessivos, o Senhor esteve me ridicularizando. Não compreendo por que me desacredita quando lhe digo a verdade. Na realidade,
Foram seus pensamentos que o fizeram sentir-se alternativamente fraco e forte. Meu guru encarou-me com afeto. Você viu como sua saúde acompanhou com exatidão suas expectativas subconscientes. O pensamento é uma força como a eletricidade ou a gravitação. A mente humana, uma centelha da consciência onipotente de Deus. Posso mostrar-lhe que acontece imediatamente tudo quanto a sua poderosa mente acredita com muita intensidade. Sabendo que Lahiri Mahasaya nunca falava em vão, dirigi-me a ele com grande reverência e agradecimento. Mestre, se penso que estou bom, que reconquistei meu peso anterior, isso acontece? Perfeitamente, neste mesmo instante. Meu guru expressou-se com gravidade, seu olhar concentrado no meu. Senti imediatamente um aumento não só de força, mas de peso. Lahiri Mahasaya recolheu-se ao silêncio. Depois de algumas horas a seus pés, voltei à casa de minha mãe, onde eu residia durante minhas visitas a Benares. Meu filho, que sucede? Está inchando, com hidropisia? Mamãe mal podia acreditar em seus olhos. Meu corpo apresentava-se musculoso e robusto, como fora antes de minha enfermidade. Pesei-me e descobri que ganhará, num dia, cerca de 22 quilos. Foi uma aquisição permanente. Amigos e conhecidos que tinham visto minha figura delgada ficaram maravilhados. Dentre eles, alguns modificaram seu modo de vida e tornaram-se discípulos de Lahiri Mahasaya, em consequência do milagre. Meu guru, desperto em Deus, sabia que este mundo não é mais que o sonho objetivado do Criador. Tendo plena consciência de sua unidade com o divino sonhador, Lahiri Mahasaya podia materializar e desmaterializar, ou efetuar qualquer mudança que desejasse nos átomos do sonho do mundo dos fenômenos. Aqui está o texto reorganizado para uma leitura mais clara. A criação inteira é governada por leis, concluiu Sri Yukteswar. Os princípios que operam no mundo exterior, passíveis de descobrimento pelos cientistas, denominam-se leis naturais. Existem, porém, leis mais sutis que regem planos espirituais ocultos e o reino interno da consciência. Estes princípios podem ser conhecidos através da ciência da yoga. Quem compreende a verdadeira natureza da matéria não é o especialista em física, mas o mestre unificado com Deus. Por meio desse conhecimento, o Cristo foi capaz de restaurar a orelha do servo, depois de ter sido cortada por um de seus discípulos. Meu guru era intérprete incomparável das Escrituras. Cingem-se aos seus discursos muitas de minhas lembranças mais felizes. Mas as joias de seus pensamentos não eram tiradas às cinzas da desatenção ou da imbecilidade. Bastaria um movimento inquieto de meu corpo ou uma ligeira distração para colocar uma pausa na exposição do mestre. Você não está aqui, uma tarde, Sri Yukteswar interrompeu-se, fazendo-me esta observação. Como de hábito, ele vigilava implacavelmente os rumos de minha atenção. Burui. Meu tom era de protesto. Eu não me movi, minhas pálpebras nem piscaram. Posso repetir cada palavra que o Senhor pronunciou. Apesar disso, você não estava integralmente comigo. Sua objeção me obriga a declarar que, nas profundezas de sua mente, você criava 3 instituições. Uma era um retiro em meio aos bosques de uma planície, outra no cimo de um monte, e a terceira junto ao oceano. Aqueles pensamentos vagamente formulados haviam se apresentado, de fato, quase subconscientemente. Olhei-o com ar de desculpa. Que posso fazer com um mestre que assim penetra minhas preocupações fortuitas? Você me deu o direito. As verdades sutis que estou expondo não podem ser compreendidas sem concentração integral. A menos que seja necessário, eu não invado os recessos das mentes alheias. O homem tem o privilégio natural de vagar secretamente entre seus pensamentos. O próprio Senhor, se não é convidado, não entra ali, nem eu me arrisco a ser um intruso. O Senhor é sempre bem-vindo, mestre. Seus sonhos arquiteturais se materializarão mais tarde. Agora é tempo de estudar. Assim, incidentalmente, em seu estilo simples, meu mestre revelou conhecer o advento de 3 importantes acontecimentos em minha vida. Desde o alvorecer de minha juventude, eu tivera vislumbres enigmáticos de 3 edifícios, cada um em paisagem diferente. Na sequência exata em que Sri Yukteswar os mencionou, essas visões acabaram por se concretizar. Em primeiro lugar, veio a fundação de minha escola de yoga para meninos numa planície em Ranchi. Depois, a sede americana no cimo de um monte em Los Angeles. Finalmente, o retiro de Encinitas, na Califórnia, defronte ao vasto Pacífico. O mestre nunca disse com arrogância, profetizo que este e aquele acontecimento ocorrerão. Ele preferia insinuar, não pense que pode acontecer? Mas sua linguagem simples escondia um poder de vaticínio. Não havia retratação. Nunca suas predições levemente veladas resultaram falsas.
Sri Yukteswar era reservado e objetivo em seu comportamento. Nada havia nele de vago ou louco visionário. Seus pés assentavam firmes no chão, sua cabeça no por todos os céus. A agente prática despertava sua admiração. A santidade não é tonte. As percepções divinas não são incapacitadoras, costumava dizer, virtude, expressa em atividade, promove a mais aguda inteligência. Meu guru relutava em discutir os reinos superfísicos. Sua única aura prodigiosa era da simplicidade perfeita. Na conversação, evitava fazer referências surpreendentes, na ação, era expressivo e livre. Muitos instrutores falavam de milagres, mas não podiam realizar um só. Sri Yukteswar mencionava raramente as leis sutis, mas operava com elas à vontade e em segredo. Um homem de realização divina não executa um milagre sem receber autorização interna, explicava o mestre. Deus não deseja que os segredos de sua criação sejam divulgados promiscuamente. Assim também, todo indivíduo no mundo tem direito inalienável ao seu livre-arbítrio. Um santo não usurpará essa independência. O silêncio habitual de Sri Yukteswar era causado por suas profundas percepções do infinito. Não lhe sobrava tempo para as inúmeras revelações que ocupavam dias dos instrutores sem percepção interna e externa de Deus. Dizem as escrituras hindus, nos homens superficiais, os peixes dos pequenos pensamentos provocam imenso tumulto. Nas mentes oceânicas, as baleias da inspiração mal encrespam a superfície. Devido à aparência espetacular de meu guia, apenas alguns de seus contemporâneos o reconheceram como um super-homem. O provérbio "quem não pode esconder sua sabedoria é um imbecil" nunca poderia ser aplicado a meu mestre, profundo e quieto. Embora nascido mortal como todos os outros, Sri Yukteswar alcançou a identidade como governador do tempo e do espaço. Meu mestre jamais encontrou obstáculo insuperável à amálgama do humano com o divino. Cheguei a compreender que tais barreiras não existem, salvo para o homem que não empreende a aventura espiritual. Sempre estremecia de emoção ao tocar os pés sagrados de Sri Yukteswar. Um discípulo se magnetiza espiritualmente pelo respeitoso contato com o mestre, gera-se uma corrente sutil. Os mecanismos de hábitos indesejáveis no cérebro do devoto são muitas vezes cauterizados, as fissuras de suas tendências mundanas são beneficamente alteradas. Momentaneamente, pelo menos, ele pode surpreender o levantamento dos véus secretos de Maya e ter um vislumbre da verdadeira beatitude. Meu corpo inteiro respondia com um arrebatamento de liberação sempre que me ajoelhava, no estilo indiano, diante de meu mestre. Até quando Lahiri Maharaja silenciava, disse-me ele, ou quando conversava sobre tópicos não rigorosamente religiosos, eu descobria que ele tinha, não obstante, me transmitido um inefável conhecimento. Sri Yukteswar exercia sobre mim influências salutares. Se eu entrava no eremitério com uma disposição mental de indiferença ou de aborrecimento, minha atitude imperceptivelmente se alterava. Uma serenidade que era um bálsamo descia sobre mim a simples visão de meu guru. Cada um de meus dias com ele constituía uma nova experiência de alegria, paz e sabedoria. Nunca encontrei iludido ou emocionalmente intoxicado por ambição, raiva e apego humano. A obscurity de Maya aproxima-se silenciosamente. Voltemos depressa ao nosso solar interior. Com estas prudentes palavras, o mestre constantemente recordava aos discípulos a necessidade de praticarem Kriya Yoga. De vez em quando, um novo estudante expressava dúvidas quanto ao seu próprio mérito para dedicar-se à prática de yoga. Esqueça o passado, Sri Yukteswar o consolaria. As vidas anteriores de todos os homens se acham obscurecidas por muitas ações vergonhosas. A conduta humana é sempre falível enquanto não está ancorada no divino. Tudo melhorará no futuro se, na atualidade, você fizer um esforço espiritual. O mestre sempre tinha jovens chelas, discípulos, em seu ashram. A educação intelectual e espiritual desses era seu interesse permanente. Até mesmo alguns anos antes de sua morte, aceitou como residentes no eremitério 2 meninos de 6 anos e um jovem de 16. Todos os que se achavam sob sua responsabilidade, ele os treinava com extremo cuidado. A relação etimológica e prática entre discípulo e disciplina. Os residentes do ashram amavam e reverenciavam seu guru. Um ligeiro bater de palmas bastava para trazê-los, ansiosos, a seu lado. Quando sua disposição era reservada e silenciosa, ninguém se atrevia a falar-lhe. Quando seu riso jovial ressoava, os meninos o consideravam uma outra criança. Sri Yukteswar raras vezes pedia a outros que lhe prestassem um serviço pessoal, nem aceitava o auxílio de um discípulo, a menos que lhe fosse oferecido alegremente. O próprio mestre lavava suas roupas, os discípulos esqueciam essa tarefa privilegiada.
Esse traje costumeiro era o habito tradicional dos swamis, de tonalidade ochre. No interior da casa, calçava sapatos sem cordões de amarrar, feitos de couro de tigre ou de veado, de acordo com o uso entre os yogis. Sri Yukteswar falava fluentemente inglês, francês, Bengali e Iride, seu sânscrito era satisfatório. Instruía pacientemente seus jovens discípulos em certos atalhos que engenhosamente descobrira para abreviar o estudo do inglês e do sânscrito. Meu guru não se apegava, solícito, a seu corpo, mas lhe concedia prudentes cuidados. O divino, salientava ele, manifesta-se adequadamente através de mentes são e corpos são. Desaprovava todos os extremos. Referia-se, rindo, a um discípulo que pretendia jejuar durante longo período, porque não se atira um osso ao cão. A saw de Sri Yukteswar era excellent, nunca o six enfermo. A fim de demonstrar seu respeito por um costume mundano, ele permitia a seus estudantes, se o quisessem, consultarem médicos. Afirmava que deveríamos os médicos proceder à sua missão de curar, aplicando à matéria as leis de Deus. Mas exaltava a superioridade da terapia mental e repetia com frequência, a sabedoria é o maior depurativo. Aos discípulos, ensinava, o corpo é um amigo traiçoeiro. Dê-lhe o que é devido, nada mais. Dor e prazer são transitórios. Suporte todas as dualidades com calma, tentando, ao mesmo tempo, colocar-se acima do poder de ambas. A imaginação é a porta pela qual penetram tanto a enfermidade quanto a cura. Não acredite na realidade da doença, mesmo quando estiver doente, um visitante inadmitido baterá em retirada. O mestre contava com muitos médicos entre seus discípulos. Dizia-lhes, os que estudaram fisiologia deveriam ir além e investigar a ciência da alma. Um sutil mecanismo se oculta atrás da estrutura física. Sri Yukteswar aconselhava seus discípulos a serem eles próprios vivos das virtudes do Oriente e do Ocidente. Ele próprio, executivo como um ocidental em seus hábitos exteriores, era interiormente um oriental em espiritualidade. Elogiava o progresso, os recursos e os processos higiênicos do Ocidente, e os ideais religiosos que dão ao Oriente sua auréola de séculos. A disciplina não me era desconhecida, em casa, papai fora restrito e Ananta frequentemente severo. Mas o treinamento de Sri Yukteswar só poderia ser descrito como drástico. Perfeccionista, meu guru era hipercrítico de seus estudantes, fossem questões imprevistas ou fosse nas mínimas sutilezas da conduta estabelecida. Boas maneiras destituídas de sinceridade são como uma mulher linda, porém morta, comentava ele em ocasião oportuna. Franqueza sem cortesia é como o bisturi do cirurgião, eficiente, mas desagradável. Franqueza aliada à polidez é útil e admirável. O mestre estava satisfeito, evidentemente, com meu progresso espiritual, pois raras vezes se referia a ele. Em outros assuntos, entretanto, meus ouvidos não desconheciam a reprovação. Meus principais defeitos eram distração, incidência complacente em acessos de melancolia, não observância de certas regras de etiqueta,